Gente, é difícil, hein? Nessas horas você quer agir, você quer fazer alguma coisa, você quer de alguma forma tentar dar uma mão para o Senhor. Mas como, Jesus? Como que eu não vou fazer nada no meio dessa situação, no meio dessa dificuldade, no meio desse perigo? Eu tenho que agir. Gente, segredo: todas as vezes que eu estive em dificuldade, que eu tentei agir, que eu tentei dar uma mão para o Senhor, fazer alguma coisa para ajudar, eu acabei estragando, acabei atrapalhando. E olha, foi difícil aprender dessa forma, mas quando nós entregamos na mão do Senhor a nossa questão, a nossa dificuldade, aquela situação, e resolvemos fazer exatamente como o Senhor nos diz: olha, entregue na minha mão e fique quieto, não faça nada, deixe que eu resolva. Quando nós resolvemos confiar no Senhor, Ele age por nós. Gente, talvez Josafá nunca tivesse experimentado uma situação como essa, e talvez nunca tivesse ouvido falar de algum rei, de algum reino, de algum exército que ganhou uma batalha dessa forma. Qual foi a forma? Qual foi a orientação que Deus deu? O exército de Josafá, Deus orientou da seguinte forma: falou: olha, Josafá, vocês vão para o campo de batalha, mas nessa batalha vocês não vão ter que pelejar, vocês não vão fazer absolutamente nada. Fiquem parados no campo de batalha e vejam o livramento que eu vos darei. Olha, outro segredo: na maior parte das vezes na minha vida, eu creio que na tua vida também, aquelas direções, aquelas palavras orientativas do Senhor que mais pareciam sem cabimento, que mais pareciam totalmente fora, talvez isso, eu não ouvi do Senhor, talvez isso veio do meu ouvido, veio do meu coração. Foi exatamente aquelas situações em que as palavras foram as mais incabíveis, as orientações foram as mais incabíveis possíveis. Foram nessas situações que eu vi, eu tenho certeza que você já viu, os maiores livramentos e bênçãos do Senhor. Sabe quando Deus nos manda fazer aquelas coisas meio absurdas, aquelas coisas que parecem não ter sentido? Olha, já viu um exército ir para um campo de batalha? Primeiro, não levarem armas, não levarem flechas, lanças, nem escudos, nem carros de guerra. Ao contrário disso, levar instrumentos de som, instrumentos de louvor, ficar parado no meio da batalha, e quando o Senhor dá ordem: agora vocês louvem, agora vocês cantem, agora vocês comecem a cantar, diga assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Foi exatamente essa canção que eles começaram a cantar no meio do campo de batalha. E sabe o que aconteceu? Os seus três oponentes, os exércitos de Moabe, Amon e os do Monte Seir, começaram a se matar uns aos outros. Já viu isso? O próprio exército, ou os três exércitos contrários, ao invés de se virarem na direção contra Josafá e o reino de Judá, eles se mataram, se degladiaram entre si. E o mais interessante é que não restou um soldado dos três exércitos sequer em pé nenhum. Eles observaram depois daquela batalha, depois daquela matança, eles viram que não havia sequer um para contar a história. Não havia. E o que é mais interessante ainda que nós vemos no fim desse texto é que Josafá e os seus comandados, eles se apossaram de todas as riquezas que eles acharam entre os despojos, as sobras do exército que haviam deixado ali, grandes tesouros e grandes riquezas. Gente, eleva os meus olhos para os céus, de onde me virá o socorro? Eleva os meus olhos para o céu, de onde me virá o socorro? Digam junto comigo: o meu socorro vem do Senhor, o Deus de toda a terra, que criou os céus, criou o mar, criou a terra e tudo que neles há. Aplauda ao Senhor, porque este é o Deus que nós servimos.
que age na minha vida, na tua vida, em nossas vidas nos dias de hoje. Você crê nisso? Quando Ele te disser, faça assim, faça porque dá certo. Quando Ele te disser, não faça assim, não faça porque não dá certo. Mas para isso nós precisamos pedir, buscar a orientação de Deus. Josafá podia ter agido por ele mesmo, ele poderia ter reunido todo o seu exército, ter buscado os melhores armamentos de guerra, ter buscado aliados, tudo aquilo que ele talvez achasse que poderia ganhar uma peleja. Fala, agora nós vamos contra eles. Afinal, nós levamos o nome do Senhor dos Exércitos conosco. Ele tem obrigação de nos ajudar, Ele tem obrigação de nos defender. Peraí, mas não é bem assim. O Senhor, Ele não tem essa obrigação de nos ajudar em toda e qualquer circunstância, mesmo quando nós não pedimos a Ele socorro. Ele vai agir, Ele vai ajudar, Ele virá em nosso socorro se nós o buscarmos, se nós o consultarmos, se nós pedirmos orientação dEle sobre como nós devemos agir em momentos de dificuldade, em momentos de perigo, exatamente quando nós não sabemos o que fazer. Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir, Ele vai te dar a vitória. Mas se você pedir, se você buscar o conselho dele, se você buscar orientação. Josafá se lembrou também de um fato importante. Ele se lembrou dos seus antepassados, ele se lembrou dos grandes feitos que Deus já havia realizado na vida do povo de Israel, na vida do povo de Judá. Falou, olha, Senhor Deus, será? Mas eu creio que não. Eu creio que não vai ser assim, não vai ser diferente. Da forma como o Senhor ajudou os nossos antepassados, os exércitos antes de nós, eu creio que Tu vai nos dar a vitória hoje. Exatamente como Josafá pediu, exatamente como Josafá buscou, exatamente como Josafá pediu a direção do Senhor. O Senhor deu a direção, o Senhor ajudou, o Senhor conduziu as coisas, e no final, além deles obterem vitória, além deles obterem livramento, eles saíram daquela situação com grandes riquezas. Gente, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, os versículos de 1 a 5, resumindo, nos diz que a tribulação produz, que nós não devemos nos entristecer nas tribulações, mas, pelo contrário, nos gloriarmos, porque a tribulação produz em nós algumas virtudes essenciais na vida cristã. A tribulação produz em nós paciência, a paciência, por sua vez, vai produzir em nós perseverança, experiência, e no final de tudo nós ganhamos esperança. Porque todas as vezes que nós passarmos por situações semelhantes, situações conflitantes, situações difíceis, nós vamos nos lembrar que outrora, em situações passadas, Deus nos deu vitória. Por que não vai nos dar agora? Outrora, em situações passadas, Deus nos deu livramento. Por que não vai também nos dar agora? E o que é mais legal, sabe o que é, gente? Com essa esperança que você